Deus pediu para me escrever o livro quando a minha mãe já estava no leito, né, para partir. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma live da editora Raízes Cristã, com a autora Elisângela Ferreira Cruz, do livro Entre a Dor e a Vitória. Nós vamos hoje começar essa live, que é muito especial, porque nós vamos falar sobre um livro que não é só mais uma história, mas é um testemunho de real de cura, de restauração e propósito em Deus. Eu já comecei falando aqui na live para eles que hoje é uma live especial. Nós vamos falar de um livro que não é só uma história, é um testemunho, é restauração, é cura real e tudo com propósito de Deus. Verdade. Eu vou até fazer uma pergunta para quem está aqui na live. Depois, se alguém quiser deixar a pergunta também no comentário, pode deixar, que daí no decorrer nós vamos respondendo. Quem aqui já passou um momento em que achou que não ia conseguir continuar? Quem nunca passou por um momento de dor, de incertezas, de achar que está perdido, de achar que está sozinho? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje com a Elisângela. Verdade. Elisângela, me conta um pouquinho o que você sentiu quando você, na verdade, assim, que te levou a escrever o livro. O que você sentiu que te motivou a escrever esse livro? Ai, meu Deus, assim, eu falo assim com muito amor, porque Deus ministrou no meu coração muito sobre mulheres curadas por outra mulher. Então eu procurei, né, um curso aonde eu queria aprender mais sobre isso, né, sobre a cura, sobre ajudar. E foi um nesses cursos que ali eu estava sentada, né, com o livro ali, tinha a patroa estava ministrando, né? E aí o Senhor falou bem assim: "Tô te dando um livro". Eu olhei para mim assim, falei assim: "Eu, Senhor, um livro?" É, Entre a Dor e a Vitória. Aí eu falei assim: "Ai, vou anotar, né? Porque..." Aí eu fui e escrevi, né? Entre a Dor e a Vitória. Sem entender nada, sem saber da onde começar, o que significava aquele entre a dor e a vitória, sem direção. E ali, hoje tem o quê? 5 anos que Deus ministrou esse livro no meu coração. Assim, foi dele para a minha vida, porque a Elisângela nunca ia escrever um livro, nem nos meus sonhos, né? Não tinha esse de escrever um livro, foi diretamente de Deus mesmo para a minha vida. Amém. E quando você foi revisitar a sua história, tudo que você passou, porque que gerou esse testemunho para escrever esse livro, qual foi a parte mais difícil emocionalmente, que mais doeu? Então, quando eu perguntei ao Senhor, tentei várias vezes escrever o livro, né? Então, a parte, assim, que eu mais, assim, que mais me dói, assim, é quando Deus pediu para me escrever o livro, quando a minha mãe já estava no leito, né? Para partir. Então, assim, para mim, foi a parte da minha mãe. Foi quando o Senhor falou para mim estar escrevendo o livro e eu não entendia o porquê daquele momento. Minha mãe, quando Deus me deu esse livro, minha mãe não estava nem nos planos para esse livro, sabe? Não tinha nada, não tinha, sabe? É uma coisa assim que eu não tenho como explicar, né? E ele foi feito eu trabalhando. Não foi uma coisa que eu sentei, reeditei, pensei. Foi algo assim que Deus, eu não sei como como o Espírito Santo, né? Foi quem entende. Ele vai falando, não tem como vai descendo. Foi assim Sim, na como minha se vida. fizesse um download, né? Isso aí, foi assim. Eu falei, É. peraí, deixa eu anotar, deixa eu escrever. Foi dessa forma. Então, assim, eu choro. Toda vez que eu leio o livro, eu choro. Esse livro, ele é um livro testemunhal, ele é um livro com uma jornada de abandono, de culpa, rejeição, restauração. É um livro de como Deus transformou a dor em um chamado. E um chamado muito bonito, um chamado que inspira pessoas. Tem uma frase que me chamou a atenção: mesmo quando tudo parecia perdido, Deus segurou minha vida por um fio, e esse fio se chama graça. E isso pegou bastante em mim, assim, porque eu falo que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma.
mas a bênção dele e o amor dele por cada filho é igual. Ele ama cada um da mesma maneira, né? É verdade. E eu falo assim que Deus, como é que eu vou falar? A minha vida sempre, eu nunca entendi, né? Mas a gente entende quando eu escrevi esse livro e pelo o propósito que Deus colocou em minha vida, sabe? A rejeição, ela sempre foi parte da minha vida. E o abandono também sempre foi parte da minha vida. Ela não foi uma palavra lançada, ela fez parte da minha vida. A rejeição, ela fez parte da vida da Elisângela, né? E a Elisângela, ela luta e ainda busca, porque a cura é todos os dias nós lutando ali, né, para a gente vencer, né? Porque a nossa cura totalmente vai ser quando nós estiver lá no céu com Cristo, né? E eu Amém. falo assim que o Senhor nos segura pela graça, por quê? Porque a Elisângela não merece. Porque a graça nós não merecemos, mas é o que Deus, né, tem por nós. Então, o Senhor é pela graça dele. Eu estou aqui hoje é pela graça dele. Esse livro foi lançado pela graça dele. Então, eu entendo que tudo tem um propósito, porque a Elisângela não veio de uma família de condições. A Elisângela veio de uma família toda disfuncional, né? Então, para chegar até aqui hoje, é a graça. Amém. Acho que muitas pessoas devem, né, sentir que realmente Deus, né, fez por ela, né, fez chegar até onde está. E você já sentiu Deus, que Deus estava segurando sua mão, ou segurou tudo quando parecia perdido, quando tudo você achava que estava perdido? Olha, é porque, assim, tem uma parte do livro, eu falo ali que foi Deus, sabe por quê? Porque teve uma vez que eu fui num um culto de mulheres, onde as pessoas acham que Deus não fala, né? E Deus está ali todo momento falando conosco, como Ele está aqui falando conosco, né? Pode Sim. ser para muitas pessoas nada. E eu e meu esposo, nós estava num momento muito, muito confuso. E aí, quando eu segurei um homem de 110 quilos, aonde a pessoa tentou ali tirar a sua vida. Eu vi ali, porque eu, Elisângela, eu sou pequena, né? E a pessoa que eu estava segurando tinha 110 quilos e 1,90 m. Olha. Você segurar numa altura para a pessoa não se enforcar, não matar, né? Então ali foi um momento assim que eu vi. Não, eu senti, porque na rua nem ninguém passava. Foi um momento tão lutador que eu segurei um homem de 110 quilos. Então, eu vi ali o mover de Deus naquele momento. Então, Amém. aquele momento, porque nós mulheres conseguimos segurar 110 quilos, É muito difícil, né? e Ainda como mais tirar uma quando solta, né? O corpo é muito difícil, é até mais do que isso. E isso, eu vivi isso, e eu vi a graça do Senhor, eu vi a mão dele, mais uma vez, sobre mim, sobre o que ele tinha sobre mim, né? Porque a nossa vida é para o reino, né? Não é para ser bonita, Deus quer, mas a nossa vida tem um propósito maior. Tem. Concordo contigo. Aí esse propósito, quando a gente encontra, é maravilhoso, né? Como se fosse Eu aquela sou, pecinha que faltava, nossa vida se encaixa e as coisas vão fluindo e é tudo muito leve, né? Não tem peso mais. eu vou te falar, para mim é o meu momento. Quando eu estou ali, quando eu estou fazendo cada lembrancinha, quando eu estou para ir naquele lá, era como se eu tivesse assim um céu, né? Eu só agradeço a Deus mesmo por ele ter me escolhido, né? Porque eu mesmo nem sei o que seria eu hoje. Ai, meu Deus. Você passou por muitas aflições, por vale, né, de aflição que nós falamos, né? E até a palavra de Deus fala que nós vamos passar por aflições, né, na terra, até Sim. podermos, né, seguir. Você teve uma infância difícil, teve uma gravidez precoce, você teve a rejeição familiar, que você já comentou, a tentativa de desistir da vida. E teve a intervenção divina na sua vida, graças a Deus. E tem uma frase que você usa também no livro que você fala: Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora, ele tá ali na hora que tu precisa. Então ele aparece nos momentos mais escuros, ele tá ali mesmo num processo que é difícil.
Então eu queria saber de ti, na sua fase mais escura da vida, o que te impediu de desistir completamente? Aí eu me emociono. A minha família. Ah, a minha família é o meu bem mais precioso. Eu amo elas e eu não posso desistir. Nem que eu queira, né? Por mais a gente quer desistir, mas quando eu olho, eu não posso. Tem dia que eu quero deixar tudo para lá. Dentro de mim, era como se uma chama acendesse, então eu não posso desistir. Porque eu tenho alguém aqui que precisa de mim, né? Nós somos uma coluna na nossa casa, né? Apesar que nós temos nossos esposos, que é o nosso sacerdote, né? Mas eu não posso. Eu sei que muitas pessoas não olham para a família como um bem precioso, ou porque o inimigo ele entra na nossa mente, no nosso coração, que ele quer fazer isso dentro de nós perder, que é a família. Porque é o projeto de Deus, sabe? Foi o diabo que quis destruir esse projeto. Então a gente não podemos desistir, porque nós temos uma. Se eu desistir da minha filha, ai meu Deus, um dia eu lutei para minha filha, né? E Deus, assim, várias vezes eu falei, o Senhor falou bem assim. Aí o senhor me mostrou, ele falou assim: tá vendo aquela pessoa ali? Se a mãe não tivesse desistido, ela não estaria aqui. Então, não podemos desistir, mesmo que o não, mesmo que tudo se perca. Não desista, sabe por quê? Jesus não desistiu nem do ladrão lá na cruz do Calvário. É verdade. Jesus estava ali sendo torturado, crucificado, e ele olhou para aquele ladrão e deu a graça sobre ele. Então, nós não podemos desistir, porque Deus não desiste de nós. Então, a minha família é tudo o que eu tenho, além do meu pai. Amém. Na fase, você assim, em alguma fase, em algum momento da sua vida, você sentiu Deus segurando tudo? Você sentiu a mão de Deus contigo? Vou falar para você, ele não me largou nem olhos. Eu vou falar para você, as pessoas não entendem, mas Deus ele não tira a mão de nós, sabe? Ele não corta o cordão umbilical. Ele fica ali segurando, mas nós soltamos a mão dele, sabe? Ah, não, não, Deus não vai soltar. É igual, é uma mãe, não tem uma mãe que segura um filho, quando você vai atravessar um sinal, você segura ali, você olha para lá. Então, assim, ele não solta. Eu tenho 15 anos que eu tô com ele, assim, firme, e ele sempre, né, como ele fala, ele nunca chega atrasado, ele sempre nos avisa antes. Ele sempre vai te mostrar, falar assim, olha, porque Deus, ele fala assim, ele mostra você. Ele não precisa usar pessoas para fazer a revelação. Ele fala conosco porque o véu se rasgou para que nós podemos ter o contato com ele. Nós não precisamos de pessoas, nós precisamos dele. Então, ele sempre vai te avisar de algo que vai acontecer na sua casa. Ele sempre vai te avisar de algo quando vai acontecer com seus filhos, para que nós podemos entrar em oração e ele intervir. Então, não tem como ele chegar atrasado. Nós que chegamos atrasados, mas ele não tem como. Então, assim, ele é Deus e é soberano e eu sou um milagre dele. Amém. E qual foi o momento mais difícil que fez você se aproximar mais de Deus? O que me fez mais aproximar de Deus foi o meu casamento. Foi o meu casamento, porque o meu casamento era meio disfuncional, era cheio de
de dores, né, de sentimento, né, o meu e meu esposo, assim, eu fui amor à primeira vista, olhei para ele, me apaixonei por ele, e amo ele até hoje. O meu amor por ele é do mesmo jeito de 25 anos atrás, então eu queria ter um casamento do jeito que Jesus fala que é. Então foi por ele, eu queria um casamento. Foi quando o Senhor me chamou 3 vezes no sonho, e meu casamento era de muita briga, de tudo que você imaginar no casamento de assim nós tinha, mas nós tínhamos um amor que era muito maior do que aquilo. Então foi o meu casamento. Depois veio a minha filha, mas foi meu casamento. Primeiro ele veio ali direitar, né, consertar, porque eu queria ter um casamento, o casamento do Senhor, eu queria ter um marido, uma casa, uma família. Glória a Deus. Você passou também por muitas decisões difíceis, distanciamento da sua filha, arrependimento e restauração. Foram fases da sua vida que marcaram também. O arrependimento foi o primeiro passo, né, para a sua cura, como você diz. E Deus restaura vínculos quebrados. Tem um trecho que você colocou ali: o amor pode errar, mas o arrependimento vai restaurar. Como foi reconhecer as próprias falhas como mãe, sem se perder na culpa? Olha, então, essa fase é muito dolorida. Você entender que uma decisão que você tomou lá atrás, ela vai trazer uma consequência lá na frente, né? Então, assim, e a palavra foi o Senhor que me ensinou. Quando eu aceitei o Senhor, eu não tinha uma congregação, eu não tinha um pastor que me dava uma direção, né? Então, o Senhor, tudo ele falava comigo em sonho, ele mandava fazer jejuar, eu não sabia jejuar direito, e aí aquela confusão. Então, assim, quando Deus consertou o meu casamento, aí ele começou já a consertar outras áreas que eu queria, que era o relacionamento meu com a minha filha. Porque o sentimento de culpa, né, por eu querer ter uma família, que é o desejo de toda mulher, né, ter uma família, ter uma casa. E aí eu tomei uma decisão e a culpa, né, da decisão errada, do levar. E aí o Senhor me ensinou que se a gente se arrepender, pedir perdão, e a gente tem esse caminho para consertar, né? O Senhor não fala que aquele que se arrepende, né, aquele que ali diante do Senhor derrama ali com ele, né, pede perdão, o Senhor ele nos cura. Então foi assim que o Senhor me ensinou, que eu pedisse perdão à minha filha e que eu não sentisse mais esse sentimento de culpa porque eu não entendia e não conhecia, né? Então, aquele monte de coisa que lá atrás me levou a ter culpa, porque a culpa vem do diabo. Ele nos põe culpa, né? Porque como você vem de uma família que não tem uma estrutura, você não tem uma base, então ele usa a culpa, por isso que muito acontece, leva ao suicídio, né? Depressão, ansiedade. Por quê? A culpa. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu bebi, saí da presença, não, vou voltar. Então, a culpa não é de Deus. A culpa é do diabo sobre a nossa vida, porque ele quer nos desestabilizar para que a gente não chegue ao rumo, né, do reino do céu. E nem ao perdão, né? Então, foi o Senhor que me ensinou que o arrependimento é aonde começa tudo. Então, eu só tenho que agradecer a ele ser meu pastor. Eu amo. Eu aprendi também que essa questão do perdão, né? O perdão não é só para o outro, o perdão é para nós, né? A partir da hora que nós nos perdoamos, que nós também liberamos o perdão, para nós também é mais leve, né? Porque daí nós também conseguimos nos render, conseguimos realmente, né, nos arrepender para poder continuar sem um jugo, né? E assim, que uma vez o Senhor falou bem assim, que eu estava orando pela minha filha, e o Senhor falou bem assim, jejua por ela, faz isso. Aí eu falei, fui lá e fiz. Aí teve um dia eu falei assim, mas Senhor, o Senhor mandou fazer isso e isso, mas por que que agora ela foi para outro caminho? Aí eu estava lavando roupa, né? Porque Deus é assim, né? Ele pega a gente no nosso momento, né? Nossa reflexão. Aí ele foi e falou bem assim, minha filha, a sua oração foi ouvida.
O que você me pediu, eu fiz. Mas eu não posso entrar no coração dela, entrar sem ela me querer. Mas no dia que ela abrir a porta do coração dela, eu serei o amigo dela e eu vou libertar ela. Eu tomo, ai, Jesus. Então, assim, porque Deus, ele não é ladrão, ele não rouba. O Senhor, ele pode fazer qualquer pessoa aceitar Jesus, para aceitar ele. Ele pode, ele tem o poder, ele é soberano. Mas é ele que quer que nós abrimos a porta do nosso coração. É ele que quer falar bem assim, ó, Senhor, me perdoa. Né? Eu não sabia. E o Senhor vai estar à porta, vai falar bem assim. Eu nem lembro o que mesmo você fez ontem, minha filha. Eu não lembro, não sei. É É humano, é quem as nos pessoas acusa, que né? guardam. E quem nos acusa, quem fica trazendo na nossa memória e nos acusando é o inimigo, né? Não é Deus. Deus joga Isso. no mar do esquecimento e tá tudo bem, né? O Senhor fala assim, eu tô aqui, minha filha. Eu já levei a culpa. O Senhor já levou tudo nosso. Então o diabo, ele quer nos prender, nos aprisionar mesmo na culpa, né? E é onde muitas pessoas hoje estão vivendo esse mundo de ansiedade, de depressão, enfim, né? Porque é a culpa, né? Mas hoje eu tenho um coração, né, bem tranquilo. Peço perdão até 10, mas eu peço. Não levo para casa. Isso é maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que quem leu o seu livro, quem já deve saber, mas fica com aquela coisa assim: como foi o seu processo de reconstrução de vínculo com a sua filha? Olha, eu vou te dizer que ainda nós estamos reconstruindo. Porque se eu falar para você que assim, tá tudo perfeito, é uma reconstrução e leva um tempo, né? Sim. Então, assim, junto com a minha filha, foi muito pedido de perdão, foi tentar estar perto dela, mostrar para ela que o meu amor por ela sempre foi verdadeiro e naquela época eu não tinha uma estabilidade, nem uma mente hoje que eu tenho, e nem uma ajuda, né, de pessoas. Então, assim, nós estamos buscando essa reconstrução. Hoje ela já é mamãe de 3 filhas, né? Agora vem um menino, tá? Ah, que bênção! Agora já é 5 bebês. Então, assim, nós estamos construindo um vínculo. Claro que, vou te falar, uma mãe com a filha, vou te falar, os filhos, eles nunca ouvem a mãe, mas as minhas filhas, ela, graças a Deus, ela reconhece a mãe que ela tem hoje. Não é a Elisângela que era antes, né? Mas hoje elas reconhecem a Elisângela que é. Sou muito chata, sou muito enjoada, as coisas de Deus para mim. Eu falo, filho, eu acabei de sonhar aqui, olha, faz isso, entra em oração, e elas entram mesmo, porque ela fica preocupada, né? Então, isso é temer o Senhor. Então, eu e minha filha, nós estamos construindo esse vínculo, e graças a Deus, hoje nós temos ela ainda precisa se reconstruir, né? Porque é algo dela, mas hoje eu, como mãe, eu dou o meu melhor para que nós podemos ter um laço, né, de mãe e filha. E eu falo com ela assim, olha, um dia vocês vão me ter, não. Ela, Deus me livre, mãe, eu não posso ficar sem as crianças. Né, mas é doloroso, né, porque eles não entendem, né, o processo dói muito, tá? Né, a Elisângela falando aqui, rindo, brincando, mas dói muito quando a dor é por dentro, né, o choro é por dentro, a lágrima é por dentro. Mas eu sei que Deus está reconstruindo e eu sei que um dia ela vai entender tudo isso. Né? Por isso que eu falo, filha, você tem 2 filhas, você vai entender o que a sua mãe, né? Então eu oro para que ela possa firmar, né? Porque hoje ela tem consciência do que ela passou e hoje a mulher que ela é hoje, né? Amém. Você teve um chamado de Deus. Deus te chamou ali no caos. Teve a luta contra vícios, teve a decisão do ônibus, né, Lírio dos Vales, o seu recomeço espiritual. E como que foi? Você sentiu Deus te chamando num momento inesperado? Quando eu falo que nós deixamos nossos ouvidos muito abertos para as coisas do mundo,
e às vezes não entendemos o chamado do Senhor. Às vezes a gente fica protelando, e a Elisângela protelou. Era tão incrível, olha, eu amo falar, porque era tão incrível que eu bebia cerveja toda sexta-feira com meu esposo, porque nós sempre tivemos uma união muito grande, assim, onde ele estava, os amigos dele até falavam, nossa, onde você está, sua mulher está, mas assim, não era, nós temos hoje, né, essa química. Então o Senhor me chamou 3 vezes no sonho. Eu falava, Senhor, semana que vem. Então nós fomos para um encontro na casa do meu sogro, que hoje Deus levou ele, mas eu amo eles, né? E nesse encontro foi o Dia dos Pais. Olha, foi tão incrível que eu tomei um copo de cerveja, meu esposo também, e algo ali aconteceu. Aí eu olhei para aquele copo de cerveja e falei bem assim: o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo nada. Peguei minha filha, né, que é a Júlia, deixei o marido lá, peguei um ônibus livre dos lados, sentei, eu lembro até hoje, assim, foi uma coisa muito. Eu sentada assim na cadeira, sentei com minha filha, foi um momento assim, porque o meu esposo tinha acabado de brigar, foi uma coisa bem ruim. Falei assim, Senhor, se o Senhor tem algo sobre a minha vida, se o Senhor me chamou mesmo, me liberta dessa bebida e eu quero te servir. E ali, assim, foi, vou te falar para você, foi uma cura, assim, na hora. A Elisângela nunca mais botou cerveja, assim, eu não tenho vontade mais de beber, assim, não tem aquela cura completa, igual foi com Paulo, ele caiu, assim, e já levantou Saulo, sabe? Foi um encontro, assim, incrível de Deus, o Espírito Santo sobre minha vida, porque é isso que ele faz na nossa vida, ele transforma, Deus, ele transforma a Elisângela, que bebia, a Elisângela, cheia de conflitos, Elisângela que não sabia orar, Elisângela que só sabia rebater, uma Elisângela hoje de renúncia, eu renuncio. Se Deus falar assim, renuncie isso aqui, eu renuncio. Se o Senhor falar assim, entra agora de jejum, eu entro. E assim, a Elisângela hoje é uma Elisângela que o Senhor mudou por completo o coração. E foi quando, depois disso, comecei a buscar igreja, sabe? Falando que eu tinha que aceitar Jesus na igreja. Fui na igreja onde o pastor estava indo embora. Foi uma coisa assim, eu falei assim, meu Deus, Senhor, o Senhor me chamou e eu não estou entendendo nada. E foi quando nasceu, né? Depois de um tempo, depois disso tudo, um tempo, nasceu, eu fui numa igreja, tinha um monte de mulheres. Eu sentada lá atrás, e o Senhor falou bem assim, minha filha, eu não sei se Deus fala assim com você, não tem, parece que não tem aquele momento real. Ele fala assim, minha filha, tá vendo esse monte de mulher? E a igreja lá tinha um monte de mulher bonita, um monte de, sabe? Eu conheço essas mulheres. Ele falou assim, minha filha, tá sorrindo com lágrimas, estão ali tudo doente. Aí eu falei assim, mas Senhor, E aí nasceu aquele desejo, só que nunca consegui implantar dentro da igreja, porque a rejeição, né? A Elisângela não pode, né? A Elisângela, enfim, pessoas, homens, né? Porque quem escolhe nós somos Deus. Sim. Porque o homem, ele vê não da forma que Deus vê. E aí foi, naquele momento, nasceu Mulheres Curadas para Curar. E aí eu falei assim, como vou começar isso, meu Deus? Aí, quando eu fui na igreja levar uma amiga minha, saí do trabalho, fui levar minha amiga na igreja, tinha uma ministração lá que a mulher ministrou. Eu saí de lá bem assim, um rolo, descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí o Senhor falou bem assim, ele me deu uma ministração. A cura começa por uma cesariana. Eu falei assim, da onde nasceu? Porque assim, eu não tinha um histórico de estudo, de como começar, de o que é uma cura. E o senhor falou assim, estuda sobre a cesariana. E eu comecei a buscar sobre a cura sobre a cesariana, os 7 passos da cura. E aí foi depois que o Senhor me deu o projeto da xícara. Na verdade, o livro fala de um propósito, mas Deus me deu o chá com o propósito, nasceu da xícara. Olha. Assim, o chá no lar não era o propósito.
Foi quando eu estava na varanda da igreja, o Senhor falou bem assim: minha filha, eu estou te dando um projeto. Eu estava entregando um culto de mulheres, e o Senhor falou assim: eu estou te dando um projeto, um número de 1 a 6, e eu vou te dar as cores. E Deus me deu o número de 1 a 6 e me deu as cores. Eu fui anotando a cor que ele, né, foi me dando. E ele falou bem assim: e a xícara, ela representa uma vida. Por exemplo, você escolhe um número. Aí lá no meu caderno está anotado o seu número. Eu vou comprar uma xícara para você, da cor que você escolheu, que você não sabe. E naquele momento, nossa, é incrível, você não tem noção. Assim, vindo assim, parece que é estranho, né? E ali eu vou sentar e vou preparar aquela xícara que representa a sua vida. E dentro daquela xícara tem palavras de Deus para a sua vida. Tem louvor que Deus... Ali eu estou ali orando por você, Deus vai dar um louvor. Vai falar com você que eu não sei. Depois que eu amarro aquela xícara, eu não sei mais o que Deus vai falar naquele dia. Teve xícara que eu fiz, demorou 2 anos. Então, assim, para mim ter um encontro com aquela pessoa. Foi aí quando eu fui na casa da minha amiga. Aí minha amiga falou bem assim, eu fiz a xícara com ela. Hoje ela aceitou Jesus. Daqui a pouquinho ela está ganhando bebê, se ela já não ganhou bebê. Amém. A Laís foi a pessoa que abriu a porta da casa dela e falou bem assim: amiga, por que que você não faz o chá no lar e passa essa mensagem para outras mulheres? Eu falei assim, mas no lar? Como é que eu vou no lar? Aí ela falou bem assim: você tem que passar essa mensagem para outras mulheres. Aí foi aí que nasceu, na casa da minha amiga, foi para casa de outra amiga, foi para casa de outra amiga. Aí uma amiga foi indicando, e aí nasceu Mulheres com um Propósito. O chá no lar. Então, assim, é uma coisa incrível. Assim, não tem como explicar. Só Deus. Só Deus E é uma explica mesmo. cura para minha alma, tá? Esse chá no lar, ele cura a Elisângela. Ele restaura a Elisângela. A Elisângela sem força, quando chega lá, olha para cada mulher. Ela ali traz força para essa mulher, Elisângela. E eu creio que, através daquele momento, quando, lá em Lucas 8, Jesus curou tantas mulheres ali com vários tipos de enfermidade. Jesus, ele veio para isso, para nos curar. Por que ele curou tantas mulheres? A Bíblia não fala que ele curou muito os homens, né? A Bíblia não fala assim, ó, tinha um monte de homens cheios de enfermidade, ele fala isso. Ele curou um cego, curou um leproso, mas em Lucas 8 fala que ele curou várias mulheres. E o que aquelas mulheres fez? Foi servir o reino dele. Amém. Então eu sei que Deus tem um cuidado muito grande por nós mulheres. Deus, ele quer nos curar, ele quer nos restaurar, quer trazer vida onde não tem, ele quer trazer alegria onde não tem, ele quer nos tirar a culpa e nos trazer, sabe, o amor, o perdão. Que bênção. Maravilhoso. Você passou também por uma restauração da sua família. Teve a conversão do seu esposo, a cura emocional das suas filhas, milagres que ocorreram na sua família. Tem a perseverança em oração. E você diz ali, quando uma família se levanta em oração, o céu inteiro luta por ela. E como foi o momento da transformação do seu esposo? Que você percebeu a transformação, percebeu a mudança no seu esposo? Eu percebi quando ele começou a mudar as suas vestes. E quando Deus falou com ele, assim, às vezes a gente falamos demais, nós mulheres, falamos muito, mas nós temos que pedir o Espírito Santo que ele intercede por nós e que ele muda o coração, porque nós mulheres se torna chato, vão falando, não sei assim, você fica, marido, não faz isso, né? Então o Espírito Santo tocou no meu esposo e ele via eu orando, né? E ali eu via meu esposo, né? Um homem que bebia, um homem que fumava,
um homem que cheio de defeito e falhas como eu também. E ali foi quando ele começou, eu vi a mudança dele em casa, o jeito dele de se vestir, de estar. Então eu vi ali Deus, ali uma renúncia que ele fez, lutando com seus conflitos, né? Porque meu esposo ele tem problema de audição, então assim, ele tem essa dificuldade, mas eu vejo Deus ali, como Deus fez na vida dele. Quem conhece meu esposo sabe, né? A gente é bem conhecido na família. Então, sabe que eu vi isso nele e eu oro todos os dias para que ele continue sendo esse homem, esse marido. Ele me acompanha em todos os cultos de mulheres. Ele é meu companheiro, eu não sei, assim, ficar sem ele, sabe? Ele é meu sustento, mesmo que nós estamos de bico, ele tá ali, ele fala bem assim, não, hoje você tem um chá para ir, aí toda vez que tem um chá, o inimigo se levanta, ele, não, você tem que continuar firme, você sabe que o inimigo está lutando, ele é minha força, então eu vejo totalmente hoje um homem guiado mesmo pelo Espírito Santo, transformado pelo Senhor, e assim, só vejo Deus na vida dele. Amém. Nós íamos falar agora sobre as mulheres curadas para curar, né? Que nós já falamos um pouco antes, né? O chá com propósito, mulheres com propósito, chamado ministerial, que você coloca ali uma mulher curada, ela cura outra mulher, né? Ela consegue levar a cura também para mais mulheres. Você nos contou como nasceu o chá com propósito, mas esse chá com propósito, esse chamado ministerial que você teve, ele permanece? E como que você trabalha com as mulheres? Como você você consegue, mesmo diante das tuas lutas, você acabou de falar da questão do inimigo se levantar, ainda assim você não deixa de estar, não deixa de fazer com elas esse chá, esse momento. Porque assim, quando Deus ele te dá um chamado, ele te dá o sustento, né? O Senhor ele fala que quando ele nos levanta, ele nos sustenta. Hoje eu estava tendo uma mensagem que ele fala que ele manda Moisés ir lá falar com o Faraó, né, para soltar o povo dele. E mesmo assim, Faraó ele fica ali. Aí Moisés fala bem assim: Senhor, eu não sei falar, né? Eu não sei como fazer. Manda outra pessoa. Ele fala bem assim: a boca eu te dei. Então a fala eu também vou te dar. Então não é sobre você. Você só vai falar sobre você, mas é sobre o que eu tenho sobre você. Então, então o Senhor, ele nos dá esse sustento. Por quê? Se eu for olhar a Elisângela, a Elisângela trabalha no comércio. Então, todos os chá que eu faço, ele é a partir das 5 horas. Eu saio do meu trabalho 3 horas da tarde. E depois desse horário que eu vou para o lar, é eu que preparo a mesa, é eu que preparo as lembrancinhas, é eu que levo ali a palavra de Deus para aquele lar. Eu fui no lar onde tinha 60 mulheres. Você entende? Mais do que uma igreja. Um lar onde tinha 60 mulheres. E quando eu preparo aquelas lembrancinhas, eu fico ali pensando, Senhor, nós mulheres, às vezes somos tão machucadas, nós não temos tempo, às vezes a gente deixamos de se arrumar, de fazer algo. Eu quero preparar algo que ela se sinta feliz e ela vê o amor do Senhor por elas. Então, ali naquele momento, eu não deixo de ser a Elisângela cansada, a Elisângela que passou o dia todo trabalhando, toma banho na casa das pessoas para preparar aquele momento. Então, não é sobre a Elisângela, é sobre Deus mesmo, sabe? E teve um dia que eu fui para um chá e minha mãe tinha acabado de ir, minha irmã foi e me ligou, falou bem assim, irmã, minha mãe acabou de entrar em coma e eu tinha um chá. Aí eu falei assim, então eu vou para ir para o hospital. Ela falou assim, não precisa vir porque ninguém pode ver ela. Eu falei assim, e agora, Senhor? Assim, Senhor, eu estou nesse chá, mas o Senhor cuida da minha mãe. Então, assim, a obra é dolorida, sabe? Quando você tirar um tempo para uma pessoa, nós não damos esse tempo para outra pessoa, sabe por quê?
Porque nós tem marido, tem casa, eu tenho casa, tem marido, tem 4 netinhas, tem minhas 2 filhas, que nós somos muito grudadinhas, sabe? Uma filha ali, outra filha aqui. Agora mesmo, antes de começar uma live, minha filha me chamou para uma oração. Então é bom quando você é referência para a sua filha que ali lutou, sabe? Então, assim, ela não procurou outra pessoa, ela procurou a mãe dela, sabe? Então, isso é gratificante, você, dentro do seu lar, você saber que tem alguém que acredita no Deus que você serve. Então, eu amo. Se você quiser, eu vou ir fazer na sua casa, tá? Vou pegar Já um fiquei com peão. vontade desse chá mesmo. Nossa. Então, assim, é sobre isso, sabe? Você tirar um tempo. Por isso que fala, né? Uma mulher curada cura outra mulher. Então, hoje, a minha cura vem ajudar outras mulheres. Quando você abraça uma mulher que ali foi rejeitada, abandonada, e você sente o abraço dela e saber que ela é amada e querida. Que nós representamos quem? Cristo, né? Deus deixou os discípulos para quê? Para ir de pregar. Então, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Então, é sobre isso. Amém. Bom, nós estamos indo agora para o final. Ai, que pena. Teve uma palavra que você deixou de encorajamento. Uhum. Que Deus fez na vida da Elisângela, Ele também pode fazer na sua. E depois de tudo que você viveu, Elisângela, quem é você hoje? Menina, olha, essa pergunta é maravilhosa, sabe? Primeiramente, eu acho, assim, para me chegar no ponto, esse livro nasceu porque ele precisava, porque tudo na nossa vida o Senhor vai alinhando, né? E quando a minha mãe foi algo, assim, bem profundo sobre a minha vida, tanto que eu agradeço a minha mãe. Foi minha mãe que me ensinou que na mesa é o lugar de comunhão. E eu gosto muito de frisar que aqui na minha casa pode estar todo mundo emborrado, mas tem que sentar na mesa. E minha mãe me ensinou isso, sabe? E aí, quando minha mãe Deus já tinha falado que ela não ia mais ficar, o Senhor fez nascer esse livro. E aí eu fui entender por quê. Ela tinha que estar ali naquele momento, sabe? Nesse livro. Porque ela foi o caminho de tudo na minha vida. Só que eu nunca entendi, porque eu sempre fui agarrada mais ao meu pai, né? Então, assim, quando Deus permitiu nascer o livro, foi porque ele queria me ensinar que eu só posso ser mãe quando eu pude entender minha mãe. Eu só poderia ser a Elisângela quando eu pudesse entender que a minha mãe também, ela teve os momentos dela de quando ela, ali naquele momento, rejeitou eu e minha irmã, né? Porque, então, assim, o livro, a Elisângela, que sentia rejeitada, abandonada, excluída, a Elisângela que tinha seus defeitos, hoje a Elisângela é uma Elisângela que não precisa de opinião de alguém. Eu preciso de Deus. A Elisângela hoje é uma mulher madura, uma mulher que entende que todo o processo foi para se tornar essa mulher aqui hoje. Essa mulher que às vezes é durona, mas por dentro é uma manteiga derretida. Então eu falo que hoje a Elisângela é uma mãe, eu sou uma boa mãe, mas se eu falasse antes, eu era uma mãe que se sentia culpada pelo que eu fiz, pela escolha errada. Se eu fosse, mas hoje eu falo que eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa avó, eu sou uma boa esposa, eu sou a Elisângela que o Senhor me escolheu do jeitinho que eu sou, e mais uma mulher com os olhos voltados para Cristo. Hoje a Elisângela, ela tem maturidade de entender o não, entender que as pessoas não estão rejeitando você, mas eles estão querendo, é o diabo usando pessoas para te reprimir, para que você não chegue ao propósito. Porque não é sobre pessoas, né? É sobre o propósito. Então, essa Elisângela hoje, ela tem essa maturidade de muitos, assim, e muitos
Hoje a Elisângela não olha mais para o que as pessoas vê sobre ela, mas o que Deus vê sobre mim. Amém. Amém. Parabéns. Bom, eu vou agora fazer um convite primeiro, antes de nós encerrarmos, vou convidar todo mundo que está aqui, todo mundo que assistiu a live, para que compartilhe, para que leia o livro da Elisângela, que traz cura, que compartilhe a live, marque alguém que precisa ouvir essas palavras, porque nós sabemos que sempre tem uma amiga, alguém que precisa ouvir, né? Essas palavras de Deus, as palavras que vieram do Espírito Santo. E uma frase que eu vou deixar aqui como final é: a dor pode até te visitar, mas quem permanece é a vitória. E Elisângela, eu queria pedir para você uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está lutando silenciosamente. O que eu quero deixar para vocês: a oração é o início de tudo. Se você não sabe orar, só se ajoelhe e pede que o Espírito Santo, né, que ele entende a sua mente, o seu coração e leva para Cristo. Segundo, Jesus, ele está no poço, te esperando. Jesus nunca te deixou você, nenhum dos seus poços. Jesus nunca deixou você em nenhum momento da sua vida. Ele está no poço, te esperando para dizer bem assim: eu busco verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Da onde você saiu, envergonhada, rejeitada, abandonada, você vai voltar lá e vai falar bem assim: eu conheci um Deus, que ele me curou e me deu água viva. Porque só o nosso Deus pode dar uma água que cura uma alma ferida. Só Deus pode curar uma alma que está ali aflita em desespero. Mas quando você entrega para o Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, ele parou a caminhada dele, cansado, no mesmo horário da sua dor, para poder falar bem assim: eu sou. E se você souber quem eu sou, você me pediria água viva e eu te daria. Amém. Então, não se preocupe com as lutas, com as rejeições. Você só precisa permitir que Jesus entre na sua vida e ele cura você, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Se ele fez na minha vida, por que não vai fazer na sua? O nosso Deus, ele é um Deus que ele está para todos nós, independente de religião, porque ele só quer uma pessoa que adore ele em verdade e em espírito. É essa a mensagem. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu quero te agradecer, Elisângela, por estar aqui, por participar dessa live, por contar um pouquinho para nós do seu livro, por trazer palavras que toquem tantas pessoas, que eu sei que vai chegar a muitas pessoas. Eu agradeço você, em nome da editora, também, por ter acreditado no nosso trabalho, por ter feito o livro conosco. E eu desejo só tudo de bom para você, tudo que Deus já tem feito, ele vai continuar fazendo na sua vida, e eu sei que vai prosperar muito, vai ter muitos chás, vai ter muitas mulheres curadas ainda em nome de Jesus através de você. Glória a Deus. Quero convidar a todos a seguir a editora. Nós temos também, a live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Vamos postar depois no YouTube também. E nós convidamos vocês no nosso site da editora. Também tem o livro da Elisângela para quem quiser adquirir. Nós convidamos a todos a conhecer um pouquinho da história dela. Obrigada, Elisângela. Eu que agradeço, tá? Por tudo mesmo. Agradeço por Deus ter colocado vocês ali na minha vida, naquele momento, para nascer, né? Para nascer o livro. Quero agradecer a Deus, ao meu esposo, às minhas filhas, por acreditar em mim, por acreditar no nosso Deus, né? Eu só tenho que agradecer, que Deus abençoe vocês grandemente, que outros livros venham aí. Glória a Deus. Que vocês, assim, sejam muito abençoados mesmo. Amém. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Você também.